O Pedro teve uma proposta, ninguém me contou, né? Quem me falou essa história estava na história, de 100 milhões. O empréstimo com o Matias Vinha está oficialmente encerrado. O Flamengo aguarda agora os últimos detalhes, né? Deve anunciar o Vinha nas próximas horas. Porque o trabalho que eles fizeram, mas que, assim, é normal do futebol. O clube é o Flamengo, vai seguir, os jogadores passam. Então, assim, é uma situação muito delicada. Financeiro. Desportivo ele já deu de sobra. E ainda pode dar para o Flamengo, porque é muito bom jogador. E aí galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui informações importantes, né? Temos o Mateuzinho no Botafogo, Corinthians querendo comprar o jogador de forma definitiva. O Mateuzinho já que devolveu o jogador, né, por empréstimo, e agora voltou atrás, quer comprar o jogador. Botafogo na parada forte pelo Mateuzinho. Cebolinha na Itália e de forma oficial o Matiazinha, né, que agora é jogador do Flamengo. Ele já chega nos Estados Unidos para se comprar o elenco com o Flamengo, né, do Tite. Sendo novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, tá bom? Se inscreve no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais ESPN Brasil, link vai estar na descrição. Vamos acompanhar aqui o Pascoalzinho, tudinho trazendo informações importantes sobre o Flamengo. Ao Corinthians, aí fixou um valor de 11 milhões de euros, um valor alto, obviamente, para a venda do Mateuzinho já fixado. Aí agora vem o Corinthians e oferece 3 mais 1. 3 mais 1, podendo chegar a 4 por bonificação, né? Premiação lá na frente. Parece a você que está usando a arma do próprio Flamengo, porque o Flamengo primeiro vai no jogador, fala, esse jogador quer jogar aqui, e depois vai no clube. A gente falava ontem de como fica a cabeça do Mateuzinho, tendo que voltar depois de ter sido negociado com 2 clubes. Então, a Lili fala, ele quer ficar no Corinthians. O Corinthians vai tentar usar, entre aspas, o veneno do Flamengo contra ele? Pode usar, né? O desejo do atleta conta bastante. O staff do atleta pode usar isso num diálogo com o Flamengo, por mais que ele tenha contrato, né? O Flamengo cumprindo tudo que está no contrato, existe uma multa rescisória, então o Flamengo fica também muito à vontade para aceitar ou não a oferta do Corinthians, mas que o jogador, o desejo dele, e de repente dialogar, vocês já me colocaram em 2 negociações, eu que estou ficando desvalorizado, né? Pelo que eu estou entendendo, eu não sou a opção do treinador no momento no clube. Tem 2 jogadores na posição na minha frente, isso se não for contratado outro. Então isso pode contar, mas acho que não vai ser o fundamental, o primordial para acontecer o negócio. E aí é opinião, não é informação. Na minha opinião, eu acho que por esse valor o Flamengo não vende. Porque se o Flamengo queria fixar 11 milhões de euros, vai vender por 3? Um jogador de 23 anos? Acho difícil. Se acontecer, seria uma surpresa para mim. Eu também acho surpreendente o Flamengo aceitar um valor como esse, assim, não está precisando, né? Não está com a corda no pescoço para pagar a dívida. Mas para o Mateuzinho, acho que tem os 2 lados, né, Djalma? Não, acho que esse valor ele pode ser aceito muito em função do desejo do atleta. Eu acho que isso pode pesar, até porque ficou feio, né, para o atleta, né? O atleta se apresenta ao clube, treina, foram 9 dias treinando, conhece os novos companheiros, fica ali no ambiente. Se apresentou para a torcida nesse treino aí que está passando. Exatamente. Ele tá lá no Parque São Jorge. Então, assim, por esses motivos, eu acho que a negociação pode ser um pouco facilitada. O Flamengo pensar no lado do atleta, né? Porque para o Mateuzinho ficou ruim. E eu acho que o Corinthians tomou essa... Acho que ficou ruim não acho que fica feio para o atleta, fica ruim para o atleta, mas feio fica para quem assina um contrato e não assina e manda para lá e manda para cá. Feio, e para mim é vítima disso. Claro, quem fez atrapalhada. Ele fica numa situação constrangedora, né? Porque pega o avião, vai para São Paulo, não volta, pega o avião, vai para o Rio. Né? Aí agora o quê? Pega o avião, volta para São Paulo. Assim, é constrangedor essa situação. Ele é um profissional, ele foi envolvido nisso sem ter culpa de nada. Então, acho que em função disso, pode ser que o Flamengo facilite a saída. E também pelo lado do Corinthians, acho que o Corinthians também falou assim,
O menino veio aqui, treinou, tá, já estava nos planos agora vai... O Mano tinha intenção de colocá-lo hoje na partida. Pra jogar, Ele exato. hoje seria titular do Corinthians. Então... Quanto que o Fabinho agora pode ajudar nessa negociação? O Fabinho Soldado, ex-jogador, que chegou no Flamengo para fazer parte da parte de diretoria em 2017, tinha ali uma função no Flamengo de fazer uma conexão, né, do departamento de futebol com os jogadores, era chamado de gerente de futebol esse cargo, e agora no Corinthians ele é um executivo de futebol, ou seja, ele vai negociar jogadores para o Corinthians, que era uma coisa que ele não fazia no Flamengo, Pascoal. Você acha que pode ajudar nesse processo, a chegada dele? Eu torço muito para que ele tenha sorte no Corinthians, que ele faça um bom trabalho. Ele conhece o futebol, foi ex-jogador, ele sabe... Dá para encontrar os caminhos, e existem muitos caminhos, né? Esse caminho, por exemplo, do Mateuzinho é aquele caminho de que a verdade no futebol não dura 24 horas. Há 24 horas era um panorama, agora é completamente diferente. Então, o futebol é feito assim, né? As propostas aparecem, as possibilidades também, as negociações. E eu espero, o Corinthians tem necessidade de alguém que conheça esses meandros de contrato, contato, conversa, diálogo, dinheiro, oferecimento, receber, como é que recebe, quanto tem de imposto, como é que paga, quanto é que é líquido, quanto é que é bruto. Tem muitos detalhes nisso aí. Eu não vou ensinar ninguém a fazer, desculpa, não vou ensinar ninguém a fazer, porque é uma coisa que é delicada mesmo por fazer. É uma coisa que é delicada. Então, eu espero que ele consiga executar esse trabalho do Corinthians, que é muito detalhe, é muita coisinha que fica, é muita ponta solta, é muito fio que fica desconectado e você precisa ter tudo conectado para poder funcionar. Sim. É igual um supercomputador, tudo tem que estar conectadinho para poder funcionar. E no futebol tem um mistério, sabe qual é o doce mistério do futebol, né? Eu aprendi com você. É salário no dia certo e bicho no dia combinado. Isso dá uma... Faz sucesso ou não faz, Jalmin? Zinho, faz sucesso ou não faz? Salário no dia certo e bicho no dia combinado. Tem certeza disso? Esse é o doce mistério do futebol. O futebol tem um mistério. Esse é o doce mistério do futebol. Se você conseguir isso, você consegue dar um passo adiante, você consegue já acertar. Eu sei que o Corinthians foi campeão brasileiro com 10 meses de salário atrasado, quando o Roberto Andrade era o treinador. Mas aí, os jogadores fizeram uma composição de esperar o momento para receber, e eles esperaram, porque ia entrar o dinheiro, e receberam. Tem um amigo meu que fala assim, ó, que no futebol as pessoas jogam por algo... Ou por alguém. Por alguém. É o João Pascoal que fala por isso. Algo, que é o dinheiro, ou por alguém, o interesse de ajudar alguém. Porque o jogador de futebol é muito interessado em ajudar o pessoal que fica no entorno, a família. Nesse caso foi por alguém, né? Então tem um monte de detalhes. O futebol tem muitos detalhes. Não é só a boa vontade que faz parte do futebol. Os detalhes compõem tudo isso aí. Agora, que ele tenha sorte nesse novo caminho no Corinthians. Vai precisar de muita sorte. Agora o presidente do Corinthians está viajando de novo? Zinho, tem um mochilão do Corinthians agora, ou é o pacotão do Corinthians? Vai saber, o presidente está viajando. O que ele vai trazer nesse pacote? Acho que se o Corinthians faz uma boa aquisição, o Fabinho se preparou muito para o cargo. Ele inicia lá atrás no Flamengo como scout, levado pelo Rodrigo Caetano. Ele é um cara que fez muitos períodos de adaptação de estágio com o Rodrigo Caetano, que é um dos melhores executivos de futebol brasileiro há muito tempo, né? Então, assim, se preparou, estudou, condicionou, é um cara muito sério, um cara correto, né? Você não vê o Fabinho polêmico, é um cara que está nos bastidores. No Flamengo, com essa gestão, ele foi subindo posições, mas com limitações, muitas limitações para poder de decisão, porque à frente dele tinha outros executivos, Marcos Braz, Bruno Spindel, BAP, e aí por aí vai, o próprio Landim, que é o presidente. Muita gente, né? A gente sabe que o Flamengo ali, né? Aquele comitê de gestão é cercado por muitas pessoas, ficava mais complicado, a caneta não estava na mão dele, mas fazia esse trabalho de elo de comissão técnica, jogadores, vestiários, logística. Era um coordenador misturado com uma função de gerente, porque tinha o Gabriel também lá, que faz a função de gerência, né, de logística. Ao lado dele estava também o Juan.
Então é um cara que passou muito tempo, viveu muita coisa dentro do Flamengo, participou de muitas, principalmente decisões em contratações, porque essa função do scout, né, do cara que vai mapeando. Então muitas contratações, de repente, não é ele que participou para assinar e para participar da hora da decisão financeira, mas na parte técnica ele participou. E que o Corinthians precisa, porque precisa dar tiro certo. O Corinthians não tem grana para errar. Então vai precisar de um cara com um olhar de um ex-jogador que se preparou e que há muito tempo vem fazendo essa função de ir no jogador que o Mano necessita, com a característica para encaixar no sistema de jogo e com o perfil de Corinthians. Então acho que é uma boa essa sacada, trazer um cara... Claro, ainda não é o gestor, o cara com a experiência grande, mas precisa começar a trabalhar nessa nova função, né? Mas se preparou para estar aí. Eu desejo todo sucesso para o Fabinho, pela pessoa que ele é, pelo profissional que ele é. Eu desejo também, assim, é um cara muito gente boa, tem pouca experiência ainda nessa função nova, apesar de estar muito preparado. O Corinthians é que também vai ter que cercá-lo de pessoas à altura para que possa ajudá-lo, pelo menos nesse primeiro momento. A gente está falando de Flamengo e Corinthians e Flamengo, tem uns imbróglios para resolver, mas enquanto isso, nos Estados Unidos acontece a pré-temporada rubro-negra, o Flamengo se prepara para no final de semana, né, o jogo mais esperado, o jogo mais forte dessa preparação, e nessa semana o Pedro completou 4 anos de Flamengo. Ele falou também sobre carreira, sobre diversos assuntos numa entrevista concedida por lá em Orlando. E a gente mostra agora aqui para debater um pouquinho as escolhas do Pedro. Eu prezo sempre o coletivo, né? Em primeiro lugar, espero que a gente possa voltar a conquistar títulos, né? Esse ano tem tudo para dar tudo certo. Tem sido bom início de temporada, como eu falei, com ideias claras, com a comissão técnica que dispensa comentário também. Mas eu prezo o coletivo, espero que todos possam estar no melhor ano para dar o melhor para o Flamengo. E individualmente, é claro, tentar fazer bons jogos, dar o meu melhor, fazer gols, né? É o que eu espero fazer esse ano. Individualmente, a gente está vendo aí, né? O Pedro chega em 2020, tem uma média de gols, apesar do número ser bom, uma média ali relativamente... quase meio por jogo, né? Uma boa média. Meio gol por jogo é a marca do sapo. Jogo é a marca do Luizão, né? Djalminha sabe bem, é um sim ou não. Aí ele vai crescendo percentualmente como titular ali, né? Se a gente olhar, eu acho que é muito significativo, assim, a calma que teve o Pedro, a paciência que teve o Pedro para chegar onde ele está hoje. Acho que ontem, Djalma, aconteceu uma coisa muito simbólica, que é ele ser o jogador do Flamengo que apresenta a camisa da temporada. Nos anos anteriores, no anterior ele estava, mas junto com o Gabriel. Nos anteriores ele não estava. Então, assim, acho que a calma que ele teve em momentos que todo mundo falou assim, tem que ir embora, não é mais pro Pedro estar no Flamengo. Isso agora vai dar os frutos que ele merece depois de tanto trabalho, né? E tem uma outra coisa que depois eu vou jogar no Pascoal, que eu tenho certeza que ele prestou atenção. Mas fala aí. Uma coisa a gente tem que sempre exaltar, né? O Pedro perseverou muito para conseguir esse espaço que ele tem hoje de titular do Flamengo, né? Porque ele, nesses 4 anos de Flamengo aí, ele sempre esteve na luta, jogava, fazia gol, mas saía do time. Ele nunca foi realmente aquele titular indiscutível. E agora ele conseguiu isso, né? O Tite está dando essa oportunidade a ele. No ano passado já terminou o ano dessa forma. Então, assim, ele conseguiu o seu objetivo, né? Porque recebeu realmente propostas interessantes. Eu fui uma das pessoas na qual falou que o Pedro deveria ter tomado um movimento de pensar numa saída, muito em função, porque ele não era titular e apareceu uma proposta boa, porque se ele fosse titular é óbvio que ele teria que permanecer, porque ele conseguiu o que ele queria, que era jogar. Mas eu acho que agora tem tudo para ele deslanchar aí no Flamengo e conseguir essa média de gols muito boa que ele tem, mas que ele pode até melhorar, porque esse ano, ao que parece, ele vai ter muito mais minutos do que todos esses 4 anos que ele teve no Flamengo.
que me chamou a atenção ali na entrevista, Pascoal, não sei se você prestou atenção também, é que ele é muito sutil, como ele sempre é, muito educado, mas fala em ideias claras. Isso que chamou a atenção, né? Porque o ano passado... Vitor Pereira... Tem saudade do Vitor Pereira, ô Zic? Vitor Pereira... Esse é um O artista. Vitor Pereira do Corinthians, sim. O do Flamengo, uma tragédia sem tamanho. As ideias não eram claras, os jogadores se posicionam sempre a respeito dessa situação. Eu, como sou fã do Pedro, meio gol por jogo é a marca do artilheiro. Meio gol por jogo, vai o jogador para a seleção brasileira, porque é difícil você encontrar hoje no futebol brasileiro. Fala um centroavante brasileiro, que tem... Não estou falando do Cano, estou falando do brasileiro, que faz mais gol que o Pedro. O Cano e o Pedro... Cano e o Pedro ficaram brigando a temporada toda de quem seria o artilheiro. E tínhamos 3 jovens que já vão embora. Né? O Vitor Roque já foi, o Hendrick vai e o Marco Leonardo já foi também. Então, tínhamos 3 jovens. Desses 3, talvez o Paulinho e o Hulk, o Paulinho e o Hulk no Atlético também estão. Não, mas eu acho que o Pascoal nível, está propondo, Zinho, a coisa do centroavante mesmo, o cara de dentro da cara área, o 9-9. O centroavante. O centroavante, o 9. O cara Soares. que faz... Soares no Grêmio foi também. Quem? Tiquinho Soares no primeiro semestre foi também. O Tiquinho Soares, uma parte do ano. A segunda parte do ano, o Tiquinho Soares derreteu, como derreteu o time do Botafogo. Caleri no São Paulo. Caleri é muito bom, mas o Caleri machucou. O Caleri machucou. O Pedro não. O Pedro teve até o absurdo. É que eu sou fã do Pedro, posso até falar isso. O Pedro teve até o absurdo de ter sido agredido. Sim. O Pedro foi agredido pelo preparador físico. Do Sampaoli. E pra você ter uma ideia. E o Pedro se manteve lá. O Pedro teve uma proposta, ninguém me contou, quem me falou essa história estava na história, de 100 milhões. Que a presidente do Palmeiras pegou o talão de cheque para fazer o cheque e o presidente do Flamengo falou, espera que eu preciso consultar o meu conselho. E aí não deu negócio. E não quis. Se era 100 milhões, o presidente do Palmeiras ia dar os 100 milhões. E ele travou o negócio. Então, o Pedro é um cara que interessa a todo mundo. O Pedro é um jogador que interessa a todos. Veja a situação entre ele e Gabigol. Quem vai para a apresentação da camisa? Pedro. Quem é que teve maiores oportunidades nesses últimos tempos? Tite. Com o Tite. Pedro. O Tite acertou o Cebolinha, para jogar com o Pedro tem que ser o Cebolinha, para botar a bola na área e o Pedro executar. Pedro começa o ano, 2 partidas, 2 gols. Puxa vida. O Gabigol, o presidente chega nos Estados Unidos e fala que o contrato não está na mesa dele, nunca teve contrato preparado, não há nada acertado. Então, parecia que ele estava com um bode do Gabigol. Parecia que ele estava com um ranço do Gabigol naquele momento. Ou não foi isso que vocês perceberam? Ou só eu que percebi isso? Eu acho que ele quis deixar claro que não tem um contrato assinado ou nada verbalmente Ele quis botar o Gabigol na posição dele. Ele quis botar o Gabigol na posição dele. Você é reserva e aguarde o seu momento. E de repente também os empresários, né? Também tem tudo no pacote. Como o Gabigol tem a faca e o queijo na mão agora, porque o contrato dele, no meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato, o Flamengo também se mantém um pouco na retaguarda, porque vem uma avalanche agora de pedidos para que ele fique no Flamengo. Se já era um montão antes, agora vem um montão depois. Eu não sei se o Flamengo está preocupado nesse momento em renovação de contrato. Ainda tem até o meio do ano para resolver isso, né? São 6 meses, eu sei que passa rápido. Espera um pouquinho. Mas assim, o Só treinador, quero fazer uma perguntinha para a senhora. não está usando ele como se titular. em qualquer outro time, o cara está perto de assinar um vínculo com outro, tava aqui um inferno, tava aqui um incêndio, chamou o bombeiro, aí o bombeiro... Sirene, os cambal de Madureira, o Gabigol vai embora. Nossa, o Gabigol vai embora. Nossa, porque o Gabigol decide o jogo. Agora no Flamengo, não, sabe o que acontece? Futebol muda rápido, né, Pascoal? Aqui, a apresentadora, sabe o que acontece? Eu não sei se o Flamengo... Se é em qualquer outra situação,
que fala isso, vira um inferno. É um inferno. Se ele tivesse terminado o ano com 40 gols... Não, aí é uma outra situação. Ele acabou o ano, ele é um ídolo do Flamengo. O que ele fez na história do Flamengo não se apaga, o Gabriel. Mas ele acabou o ano no banco de reservas com um treinador que, no auge dele, não o convocou para uma Copa do Mundo, dizendo que por quem ele brigava ali não era a altura do que ele esperava nem de futebol, nem de comprometimento. E agora esse treinadorzinho é o treinador desse clube. O Flamengo tem até o meio do ano para pensar se renova ou não, e a gente está falando de um outro que 4 anos depois se firma como titular. É para causar incêndio? Se for, a gente acende uma faísca aqui, Tetra. Não, assim, mas é para se preocupar. Eu, como um gestor, se eu tenho um patrimônio como o Gabigol, que vence o contrato no meio do ano, eu já estaria conversando. Porque eu posso ainda ter algum retorno financeiro. Desportivo ele já deu de sobra. E ainda pode dar para o Flamengo, porque é muito bom jogador. Mas financeiramente, se o Flamengo ainda quer ter algum retorno, ou renova o contrato agora, ou negocia agora também. Porque se for esperar no meio do ano para fazer isso, o atleta, dependendo do que aconteça nesse primeiro semestre, se tiver incomodado, vai. Eu já vi isso, tá? Eu tô falando que eu já vi isso no meio. Eu, como atleta, vi isso. Eu vi. O cara não renovou até agora. Tá bom, vou ficar aqui. Final do ano eu saio livre, vou até ter um retorno financeiro para mim melhor, porque não vai ter passe que o clube vai pagar para o clube, eu saio de graça, até consigo uma verba financeira melhor para me negociar com outro clube. Então, eu, no caso, acho que o Flamengo, o presidente disse que não tem verbal, que não tem isso, me chama a atenção isso, porque saiu matéria, foi divulgado, vários meios de comunicação que têm fontes, e a gente tem que levar isso em consideração, disse, e o empresário do atleta falou. Você leu no programa? Sim, sim. A nota do empresário. E confiamos com quem a gente está negociando, verbalmente a gente tem um acerto já feito, então a gente confia nessas pessoas, ou seja, dizendo até que queria ficar no Flamengo. Então, assim, não é para ter crise, não é, porque realmente hoje ele não é o titular do time, né? Para que você vai ficar gerando essa crise externamente? Mas internamente, a diretoria do Flamengo, se quer ter um retorno financeiro e se quer a permanência do atleta, é o momento de já estar conversando. Porque no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato. E se ele continuar no banco, se ele não tiver minutagem, se ele não sentir útil ao esquema do Tite, eu acho que aí o cara conversando, tem mercado, vai falar, não renova mais não. Vamos esperar o final do ano que eu vou sair livre. Aí vai virar essa crise. Vai ter essa... Como foi o Everton Ribeiro. Faz aí, Pascoal. Vira pra lá, vira pra cá na cabeça. No meio do ano vai ter. Não, mas tem só... Gente, nós vamos entrar em fevereiro. Sim. Fevereiro tem só... O fevereiro tem... Fevereiro é só carnaval. Também tem isso. Dizem que começa depois do carnaval o ano. Então, então tem fevereiro, março, abril, maio... Aí tem Copa América. 4 meses. É que o tem Flamengo... Tem que lembrar que quase perde o Bruno Henrique, hein? É porque o Bruno Henrique quis jogar no Flamengo. Então, mas eu ia entrar exatamente nisso. O Flamengo está operando dessa maneira com todos os jogadores, sejam eles consagrados ou não. Foi assim com o Bruno Henrique, foi assim com o Everton Ribeiro, está sendo assim com o Gabriel. Dani, eu vejo essa situação assim muito pelo lado... do final de ciclo mesmo dessa geração de 2019. Assim, o Flamengo, ele pensou em outros momentos em fazer essa reformulação, mas eles sempre deram resultado. Eles, de uma maneira ou de outra, conseguiram títulos, ganhavam, e aí não tem como você discutir uma renovação, prescindir desses jogadores. Chegou no ano passado, o Flamengo não conquistou nada. E aí eu acho que mudou o chip dessa diretoria, no sentido de que agradecer, não que vá se desfazer desse jogador, mas reconhecer o trabalho que eles fizeram, mas que, assim, é normal do futebol. O clube é o Flamengo, vai seguir, os jogadores passam.
Então, assim, é uma situação muito delicada, porque nós estamos falando de um cara que fez muito pelo Flamengo, é ídolo, tem contrato com o clube e pode fazer muitas coisas ainda. Então, assim, de repente o Flamengo não dá prioridade nesse momento na renovação do Gabigol, a gente pode até entender em função de que é um momento que precisa fazer contratações, é hora da janela, uma negociação de renovação você pode esperar fechar a janela para conversar sobre isso, mas também dá determinadas declarações como se o Gabigol também não é que não fosse nada, mas que não fosse meio que relevante essa renovação. Eu acho que também tem que ter muito cuidado, porque, como o Zinho falou bem, o Flamengo, caso não queira, pode tirar proveito financeiro do Gabigol, porque ele tem muito mercado aqui no Brasil, de repente fora não tanto. E dessa maneira o jogador pode também falar, beleza, não me querem, tá bom, não vão levar nada e perde de repente o jogador para o ano, que já o jogador já não fica... Não é o caso do Gabigol, que a gente vê que está treinando, se dedicando, ele sempre fez o oposto, sempre né? se dedicou muito, sempre foi profissional ao extremo, mas também o jogador fica chateado pelo ídolo que ele é e de repente parecer um descaso e ele fala, beleza, vou seguir a vida, para ele financeiramente vai ser melhor, Pascoal já cansou de falar, tá com a faca e o queijo na mão, mas ele deve ter o desejo de continuar, porque o clube que ele fez história é onde ele está muito à vontade. Só como última informação desse Flamengo, o Sassuolo agora disse que o empréstimo com o Matias Vinha está oficialmente encerrado. O Flamengo aguarda agora os últimos detalhes, né? Deve anunciar o Vinha nas próximas horas, porque precisava ainda que o Sassuolo resolvesse a amanhã questão. Que ele deve chegar, então, né? o Sassuolo agora já falou, não é mais meu, não está mais emprestado, com a Roma já está tudo certo, e aí o Vinha deve ser anunciado nas próximas horas pelo Flamengo. Mas eu quero falar de outro assunto, eu quero falar de... É isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Como a gente até trouxe um pouquinho antes, né? O próprio Vene Casagrande deu a notícia em primeira mão que oficialmente o Matias Vinhas é jogador do Flamengo. Vai direto para os Estados Unidos nessa quinta-feira. Tá bom? Ele chega lá nos Estados Unidos para se representar com o treinador Tite. Lembrando que amanhã e na sexta vai ser um treinamento mais light, né? Só por um período, mas priorizando mais a parte tática, a parte técnica. E com isso o Matias já se junta à equipe. A gente não sabe se ele vai estrear contra o Orlando, que eu acho muito difícil, né? Porque ele está em aquele período de transição, sofreu uma lesão, está se recuperando, mas já está treinando com bola, do campo para bola, né? Está naquela parte de transição. Mas eu acho muito difícil ele enfrentar, né? Nem que seja no segundo tempo, eu acho muito difícil. Eu creio que só o próximo jogo que o Flamengo enfrenta o Sampaio Corrêa, né? Possa ser a estreia dele. Lembrando que o jogo é em Belém, né? Contra o Sampaio Corrêa, com o time titular do Flamengo. E sábado é Flamengo e Orlando. E às 6h10 vai ser Flamengo e Portuguesa direto do Arena das Dunas, tá bom? Em Natal. E com isso tem tudo para o Flamengo ficar mais forte ainda, né? Na lateral esquerda já tem o Ailton Lucas. Lembrando que o jogador o Matias Vinhas tem as mesmas características do Ailton Lucas, né? Só que o Ailton Lucas ganha um pouquinho na questão física, mas o Matias Vinhas ele é bem de imposição, né? Na marcação, ele gosta de roubar bastante a bola na marcação e também pode se jogar como terceiro zagueiro, que é o que o treinador Tite quer, né? Na minha opinião, eu acho que vai usar ele como terceiro zagueiro em alguns jogos e liberar mais o Ailton Lucas no ataque. Mas coloca os comentários certos para vocês. E outra notícia também é que o Everton Cebolinha, né, do Flamengo, recebeu uma proposta oficial da Fiorentina, da Itália. Só que assim que chegou a proposta, os dirigentes do Flamengo já descartaram, né? Já comunicaram ao staff do time da Itália que o jogador é inegociável, né? Não pretende em nenhum momento negociar o jogador. Ainda mais agora com o resgate do Tite, né? O futebol do jogador. É o destaque do time. Tá em alto nível desde que o Tite chegou, recuperou o jogador. Tá melhor até do que quando disputou a Copa América, né? Junto com o Tite. E hoje é imprescindível. Colocou até o Bruno Henrique no banco para você ver a qualidade do jogador. Mas coloca os comentários certos para vocês. Lembrando também que surgiu uma proposta também do Botafogo, tá bom? O próprio Vene Casagrande também trouxe. O Botafogo tá interessado no Mateuzinho, né? Que agora quer ser chamado Matheus França, depois que foi pro Corinthians e retornou. Só que também surgiu outra proposta do Corinthians pela compra do jogador agora, né? Só que estão oferecendo 3 milhões, mais algumas metas. Só que o Flamengo não vai oferecer, não vai vender por esse valor.
um valor muito baixo. E eu creio que vai recusar. Agora vamos ver a proposta do Botafogo. Se vai ser boa ou não para o Flamengo. Lembrando que o próprio treinador Tite não conta com o jogador, já que já tem 2 jogadores na posição, que é o Varela e o Wesley. E o próprio Tite falou que o ideal era ter 2 jogadores por cada posição, até para evitar descontentamento, desconforto com o jogador junto ao elenco, né? Mas coloca os comentários para vocês. Lembrando que também a negociação do Luiz Henrique melou. Pelo alto valor, acabou não dando certo. O próprio Marco Braz e o Bruno Spindler já retornaram os Estados Unidos, né? Creio que chegue amanhã pela manhã para se juntar ao elenco. E com isso ficou mais distante a questão do Luiz Henrique. E também o João Texto, que é o diretor do Lyon e do Botafogo, entrou na jogada oferecendo 20 milhões de euros, que é um valor muito alto. A gente não sabe se vai comprar ou não, né? Se vai levar ele para o Botafogo, depois retornar para o Lyon. Mas ele entrou na parada aí com 20 milhões de euros para contratar o Luiz Henrique. Bom? Créditos e direitos autorais ESPN Brasil, o link vai estar na descrição. E se puder deixar o like também vai ajudar bastante.